todos, essa é a segunda parte do 6º vídeo da série, onde nos aprofundaremos mais nos códigos. O conteúdo do vídeo já está sendo exibido aí na tela, peço para vocês deixarem o gostei, comentar e compartilhar o vídeo, é muito importante. Conforme mencionei no vídeo passado, antes de darmos continuidade nos códigos do nosso espantalho será necessário evoluir o do nosso jogador. Então chegou a hora de darmos mais ação no nosso jogo com uma arma para o personagem. Estou aqui no site da Open Game Art e vou baixar este modelo. Vou deixar o link na descrição. Salvem o arquivo e depois exportem para a pasta modelo do nosso jogo. Após termos exportado o modelo, precisamos encaixar corretamente na mão do nosso personagem. Existe um node que torna exposto um bone para ser usado como container. Se chama Bone Attachment. Vamos apertar sobre o esqueleto do personagem, escolher Adicionar Node, e escolher o tipo que mencionei. Em Name Bone no inspetor podemos ver todos os bones referente ao esqueleto do personagem. Vamos deixar exposto o bone do meio da mão esquerda. Pronto, vocês podem ver o quadrado laranja como se estivesse grudado na mão do personagem. Agora vamos trazer para dentro do bone exposto o modelo da arma. Vou marcar ele como local, deletar os spatials desnecessários que vieram da importação, e posicionar da melhor forma. Vocês podem fazer direto também, só posicionar, rotacionar e escalar o node direto. Eu tenho bastante preocupação com o desempenho, então vou pelo caminho mais difícil. Vou dar uma acelerada aqui porque posicionar, rotacionar e escalar é bem simples de fazer. Informando que qualquer alteração que vocês tentem fazer no bone não será aceita, apenas no modelo. Esse foi o resultado final que obtive. Vou salvar agora e criar uma nova cena que será o projétil da nossa arma. Para criar uma nova cena basta apertar no sinalzinho de mais que estou destacando no vídeo. O primeiro node que vou adicionar vai ser uma área. É aquele mesmo tipo de node que usamos no espantalho para detectar nosso jogador. Para um node de área precisamos de um Collision Shape para definir a forma geométrica e o tamanho. A forma geométrica e o tamanho são alteradas no inspetor do Shape. Vou escolher o formato cápsula e um tamanho bem pequeno. O Collision Shape define a cobertura de detecção de colisão. Agora, para conseguirmos visualizar nossa cena, vamos precisar de um Mesh Instance. Assim como no Collision Shape, vamos precisar de criar uma forma geométrica e definir o tamanho no inspetor. Feito isso, vamos adicionar um material e entrar nele para realizar a alteração. Falo mais sobre materiais no vídeo sobre Level Design, vou deixar o link na descrição. Aqui eu vou desabilitar todas as interações com as luzes e sombras, para fazer isso vou marcar essas caixinhas. Agora eu vou em Albedo e escolher uma cor laranja, uma cor de fogo. Vocês já devem estar imaginando o que eu estou tentando fazer. Estou fazendo um efeito de bala simples. Vou deixar com transparência pois vou adicionar um segundo node, isso vai melhorar o efeito. Agora vou criar o segundo node, escolher a mesma forma geométrica porém mais pequena, definir as mesmas propriedades para o material, e definir uma cor mais amarela.
Não se esqueçam de salvar a cena, salvem dentro da pasta objeto, e em uma nova pasta. Vamos começar a criar o código da bala. Apertem com o botão direito no Node raiz, escolham anexar código, e apertem em criar. Vou começar criando uma função, ela será encarregada de receber os parâmetros de direção da bala. Vou chamar de aplicar movimento. Vou precisar de definir uma variável para armazenar o vetor de movimentação, então vou criar ela aqui no início. Tendo a variável criada, dentro da função vou mandar ela receber o valor que está vindo como parâmetro. Essa função aplicar velocidade foi criada por mim, então em algum momento vou precisar invocar ela. Quando eu fizer isso, vou precisar passar um valor como parâmetro, no caso um vetor 3. Deve ficar mais fácil quando eu for criar o código lá no nosso jogador, mas basicamente passamos um valor como parâmetro ao invocar a função, e ela vem como parâmetro aqui para a bala. Outra coisa que já posso fazer aqui tendo o vetor de movimento é aplicar rotação. Vou aplicar na própria área, então não vou precisar usar cifrão. Vou adicionar a função de processamento. Igual já falei em aulas passadas, temos a função URAID que acontece quando o objeto passa a existir, e a função processamento durante toda a existência. Vou dar uma aprofundada na explicação desses dois métodos, começando pela função de processamento. Vou começar falando mais sobre a função process. Deem uma olhada nessa imagem, ela representa muito bem como o FPS funciona. FPS significa frames per second, que na tradução é quadros por segundo. Basicamente, se você tem 30 FPS significa que você tem 30 imagens do seu jogo a cada segundo. Lógico, aqui na imagem está simplificado, mas é como se cada quadradinho fosse um conjunto de 10 imagens diferentes. Vamos agora pegar um caso bem específico onde estamos com um projeto rodando a 6 FPS. Sei que para algumas pessoas isso é dolorido até de se imaginar, mas vamos lá. Para a situação de 6 FPS temos 6 imagens diferentes do nosso jogo, o que significa que a grande maioria do código do jogo e renderização executou 6 vezes. Para quem é gamer aí sabe que o FPS está diretamente ligado à capacidade de processamento do seu computador. Logo, quanto mais potente ele for, mais FPS você terá. E aí temos um problema sério. Se todos os computadores têm capacidade de processamento diferente, a quantidade de código que será reproduzida por segundos é diferente. Numa situação simples onde fazemos incremento de 1 em uma variável, um computador rodando ao dobro de FPS teria o dobro do valor na variável. Para que isso não ocorra, nós precisamos de fazer a correção do valor de incremento de acordo com o FPS. Aí entra o delta. O delta nada mais é do que uma variável contendo o tempo que se passou desde o último quadro do jogo. Então, para resolvermos o problema anterior, bastaria nós multiplicarmos 1 pelo delta que qualquer computador teria a variável com um valor muito próximo. É exatamente o que estamos fazendo. Como já temos o vetor de movimento, nós multiplicamos por uma velocidade, e para que aquele problema de FPS não ocorra, multiplicamos por delta. Como ainda não temos a variável velocidade, vamos criar ela aqui no início do código. A função URAID galera só muda que é executado uma única vez quando o objeto passa a existir. Como não vamos precisar dela, podemos excluir. Já salvei a bala apertando Ctrl S. Agora vou ir nas configurações do projeto e definir mais um apelido de tecla, agora para atirar. Vou usar o botão esquerdo do mouse como botão de atirar. No código do nosso jogador vou adicionar um tratamento para esse botão. Quando for pressionado vou invocar um método.
Esse método vai se chamar atirar, e vai criar cópias da cena da nossa bala. Para invocar o nosso método, precisamos criar sua estrutura. Todo o método ou função funciona assim. Você cria uma estrutura, uma sequência de linhas de código, e depois você pode sempre executar essa mesma sequência invocando ela pelo nome. Antes de escrever a estrutura do nosso método, aqui estou colocando a cena da nossa bala na variável bala, assim ela estará em uma memória de fácil acesso. Com essa linha de código conseguimos fazer isso. Tive que mudar a forma de declaração de variável por conta do tipo específico dela. Em preload vou colocar entre aspas o caminho até a cena bala. Para não haver erro de digitação, vocês podem ir em File System, procurar a cena bala, apertar com o botão direito, escolher copiar diretório e colar. Voltando para o método de atirar, na primeira linha vou criar uma cópia da nossa cena bala e armazenar a referência até ela. Logo após vou precisar colocar ela como filha de nossa fase. Basta pegarmos o node hierarquia acima e pedir para ele adicionar como filho, usando esta linha de código. Ainda usando a referência ao objeto que criamos a cópia, precisamos alterar sua posição, caso contrário ele irá ser criado na posição 0 de todos os eixos, x, y, z. Nessa terceira linha de código estou igualando a posição do objeto que criamos com a do nosso jogador, e também pegando a posição extra da altura da arma. Por fim, usando a referência, vou invocar o método da nossa bala de aplicar velocidade, e passar como parâmetro o vetor de movimentação. Para montar o vetor de movimentação da bala, vou precisar de saber para qual ângulo nosso jogador está olhando. Como a variável ângulo não está no escopo de variável, vou precisar fazer alteração. Colocando a variável ângulo aqui no início do código vai fazer com que todos os métodos e funções tenham acesso. Quando definimos a variável dentro de uma função ou método, aquela variável fica limitada a só ser usada dentro daquele método ou função. Como estamos alterando o esboço e o nome da variável, é necessário também corrigir o nome da nova variável ao rotacionar o modelo. Agora que temos o ângulo do nosso jogador, podemos montar o vetor de movimentação da bala. Conforme já havia mencionado, quando invocamos um método ou função que recebe algum parâmetro, ao invocar precisamos passar esse parâmetro. A nossa bala espera um vetor 3 que conterá o vetor de direção dela. Usando o ângulo que agora está público, podemos usar seno e cosseno desta forma para montar o vetor. Feito os procedimentos, vamos testar. Tudo funcionando. Só estou achando a bala muito devagar. Antes de editarmos mais, deem uma olhada nessa imagem. Temos aqui um ângulo de 43,56 graus e o valor do seno e cosseno. Vocês conseguem perceber que o pontinho azul está marcado respeitando o raio de distância, e ainda é exatamente onde o ângulo está apontando? Eu sei que muitos de vocês não sabem exatamente como calcular seno e cosseno, e nem mesmo é necessário. Vocês só precisam saber qual sua utilidade. Funções de matemáticas de relação de distância, cálculo de ângulo, cálculos trigonométricos, vocês não precisam de saber de cabeça. As engines de criação de jogos já possuem os códigos de cálculo, elas facilitam muito a vida. As que não têm essa função embutida normalmente permitem você usar bibliotecas de matemática. Então foquem em aprender para que serve cada coisa, o cálculo você nunca vai decorar. Eu mesmo uso e até hoje não sei como se calcula seno, cosseno e tangente. Bem, agora para resolver a questão da velocidade da bala, vou deixar a variável exposta no inspetor, e aumentar o valor por lá. Bem melhor.
Agora vou fazer uma conexão aqui na nossa bala com o evento de detectar colisão com um body. Eu falei mais sobre conexões na aula passada, se você não assistiu vá lá assistir que vai te ajudar muito. Assim como no caso do nosso espantalho, vou filtrar as colisões. Nesse momento queremos tratar apenas a colisão com o espantalho, então vou chamar o grupo de inimigo. Aqui tenho um detalhe interessante para falar. Para ajudar vocês a encontrar métodos e funções de um tipo específico de Node, vocês podem tipificar a variável de entrada. Quando eu coloquei objeto ele não achou nada, mas quando mudei para rigid body ele achou a função de filtrar grupo. Enfim, é só uma curiosidade. Após termos identificado que o objeto que houve a colisão é um inimigo, podemos invocar um método de aplicar dano. Vamos lá no nosso espantalho que vamos precisar de colocar ele no grupo de inimigo. E também vamos criar o método de dano no espantalho, pois ele ainda não existe. Como vamos ter um valor de dano, vou definir uma variável que vai contar a vida do espantalho. Também vou precisar de uma variável que vai controlar a movimentação do espantalho. Então no método de aplicar dano vamos reduzir a vida do espantalho, e se ela for menor que 0 podemos rodar a animação dele morrendo. Essa Travel é transição, podemos confirmar o nome da animação abrindo nosso Node. E para que o nosso espantalho pare de se movimentar vou tornar a variável permitir movimento falsa. Porém só desabilitar a variável não vai fazer efeito nenhum. Precisamos de colocar o condicional da variável estar ativa antes de todo o código do process. Assim, todo esse bloco de código só vai ser executado se a variável for verdadeira. Houve um problema. Infelizmente usando a tipificagem deu erro. Isso acontece porque existem diferentes tipos de body, e é como se eu tivesse forçando a Godot a reconhecer que todos são rigid bodies. De qualquer forma, vocês podem usar a tipificagem para auxiliar a encontrar o método ou função, e depois de escrever o código, retirar a tipificagem. Só um último detalhe que eu me esqueci, que foi de deletar as balas que colidiram, senão todas vão perfurar o espantalho. Bem, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, estamos nos dirigindo para os 2 vídeos finais. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, ajuda demais o canal.